Eu tenho uma teoria porque que os brasileiros não vinham para cá. E você vai ver que agora esse aqui é o quarto podcast. Provavelmente nos próximos 10 ou 15 muita gente vai falar isso. Porque é uma conversa que eu já tive com vários brasileiros, né? Certo. Porque quando eu cheguei em 2004, realmente Portugal era um país muito triste. Ah, Era eu era um quero, país completamente diferente do que é hoje. quero tocar nesse assunto contigo. Exatamente. Aham, sim. Então, e nós tínhamos um ranço, que eu acho que está se quebrando agora recentemente, com aquela coisa não dos portugueses do Brasil, mas do Portugal que roubou o ouro, não sei o quê, É. aquela porcaria Uma toda. bobagem. Então as pessoas acabavam em pensar na Europa através de Paris. Paris Uhum. para frente é Europa, o resto Verdade. não é Europa. É, Nem Espanha era tanto Europa. é. Você tinha muita gente indo para, falar anos 90, né? Amigos meus indo para Barcelona ou Madrid. Uhum. Hoje em dia a gente vê que o brasileiro, de forma geral, ele conhece a Espanha como um todo. Sim, Ele viaja pela Espanha em vários verdade. lugares. Sim, sim. Na época era Barcelona e Madrid. Uhum. Então Lisboa nem entrava, cara, no raio, né? Verdade. E é interessante porque, por exemplo, até hoje, se você for ver na Sky News, no Tempo, Hum. quando aparece o mapa da Espanha, vão reparar isso. Só aparece Madrid, não aparece Lisboa. O mapa da Europa, Mapa da Europa. aparece Olha, Madrid, Madrid. Aham. né? Depois Entendi. Berlim, tal, 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 e nunca Hum. aparece Lisboa. Olha. Isso é muito louco, até hoje isso acontece, né? Aham. E eu acho que é um pouquinho desse ranço que nós tínhamos da escola, os portugueses roubaram nosso É, ouro, não sei o quê. a história Cara, é eu nem vou contada lá, de é um uma país, forma, né? né, é um país que é É uma complicado. forma equivocada, né, que a gente aprende sobre Portugal. A impressão que eu tinha de Portugal de ser um país super atrasado, Exatamente. né, super atrasado, como se a gente acha assim que todo mundo, não sei se é por coincidência, com exceção de um rapaz que lá da minha cidade de Praia Grande, que era açougueiro, dono do açougue no caso, chamava-se Fernando, ele era um cara alto, forte, musculoso. Os outros todos eram sempre estatura baixas. Então sempre tinha assim, para mim que português era um país de pessoas baixinhas, não sei porquê, entendeu? Se era descendência, origem, de onde que vinha, também não me preocupava muito com isso, mas eu tinha isso na minha cabeça. Aí hoje eu fico olhando a juventude, né? Na academia, por exemplo, a geração nova, até algumas pessoas assim, até da minha idade, que tem uma estatura assim, acima de 1,80, 1,90, eu vejo que é bem diversificado, né? Talvez se você vai mais para o interior, talvez a estatura, né, seja um pouco menor. Mas é uma coisa que me chama a atenção com relação ao povo, é que eu tinha meio que assim na minha memória, na minha cabeça, como se fosse todo mundo meio padrão. Uhum. E aí você vê que há uma diversidade, né, dentro de Portugal, dos portugueses mesmo, essa nova geração agora, por exemplo, e as pessoas estão muito mais abertas, entendeu? Claro. Eu vejo que quando eu cheguei aqui, que eu comprei apartamento aqui a primeira vez, foi em 2014, foi durante uma crise, né, que Portugal e Sim, já estava no Espanha. final da crise, mas sim, Mas ainda estava assim, tipo, os apartamentos tiveram dois fatores, né? Um foi eu vender uma casa que eu tinha em Búzios, que era uma casa com 5 suítes, que eu vendi por um determinado valor, e para comprar, para investir em alguma coisa em Ipanema. Né? No caso, eu morava em Ipanema, já tinha apartamento lá, e eu queria investir num apartamento novo e tal, parar de ter casa de praia, que eu estava também meio de saco cheio de Búzios e tal. E aí, quando eu não parei para ver preços nem nada, né, para fazer uma comparação, aí um quarto-sala em Ipanema estava na faixa de 1 milhão, 1,2 milhão reais, em 2014. em Quanto é que 2014. vale isso hoje agora? Não vale nada. Esse mesmo apartamento vale 800. É sério, cara. Sério. O que aconteceu com o mercado brasileiro? Uma queda violenta, né? As pessoas, não sei, cara, te dizer, mas ao certo assim, né? Muita gente saindo fora, né? Querendo mudar. Muita gente que estava investia em imóveis no Rio de Janeiro pararam de investir, entendeu? Eu acho que teve assim, uma queda muito grande, até porque os preços começaram a surtar, né? Quando você tira assim, o metro quadrado do Leblon vale X, de Ipanema vale Y, Copacabana, aí de repente está o mesmo preço da Faria Lima em São Paulo. Aí você vai ver a comparação, o metro quadrado lá em Florianópolis, né? Tipo, você vai Floripa, o Balneário Camboriú também está, né, meio que disparado lá. Então você
meio que perde a noção, aí você começa a querer vender o seu imóvel de 100 metros quadrados, você quer 5 milhões. Aí ela, mas de onde você tirou esse preço, né? Claro. Não vale, o metro quadrado não é esse e tal. Ah, mas é 5 milhões. E teve uma época do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro estava muito bem, né? Tava assim, muitos turistas, muita gente querendo morar no Rio de Janeiro, Mas né? teve as Olimpíadas. Olimpíadas, a Copa do Mundo, apesar de ter sido o Brasil, né? Que cedia a Copa do Mundo é o país. No caso, Olimpíadas foi Rio de Janeiro. Foi justamente isso. Olimpíadas era em 2016, acho que era isso. 16, é. E eu tinha vendido a casa em Búzios em 2014 e os preços em Ipanema Leblon estavam surtados, entendeu? Então, assim, aí o rapaz lá, meu amigo que era corretor, que até era um aluno meu da academia, vem ver esse apartamento aqui, não sei o que, apartamento maravilhoso, tal, 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 não sei o que, um quarto e sala. Aí quanto é? 900 mil. Ah, 900 mil, pô, o preço tá bom. Aí você vai ver, pum, boca da favela. Uhum. Entendeu? Ou seja, né, já dá aquela desvalorizada no imóvel natural, né? Aí quando você ia ver um apartamento 1.200.000, aí você pergunta assim, cadê a cozinha? Ah, a cozinha está ali. Ou seja, você entrou no apartamento, você passou pela cozinha, você nem viu. Porque a cozinha era, sabe? Uma coisa inacreditável. Aí tinha uns que ele falava assim para mim, apartamento aqui, pintou um apartamento aqui, 1 milhão, 1 milhão de reais, apartamento de 40 metros, 50 metros quadrados, dá até para botar geladeira na cozinha. Eu falo, uau, sério? Uau! Aí você pensa, porra, você vende uma casa, 1,5 milhão, uma casa de 5 suítes, né? Assim, uma casa de 350 metros quadrados, tal, um lugar maravilhoso, um condomínio espetacular, tal, lá em Búzios, para virar um quarto-sala. Aí foi Que não cabe a geladeira. que não cabe a geladeira, era uma coisa impressionante. Ou na boca da favela, tal, né? Porque aí você pensa assim, né? Como investimento futuro, é difícil para você depois vender, entendeu? Claro. Se você pensar em vender e tal. Aí resultado foi que eu fiquei sabendo através desse amigo nosso lá de Luxemburgo, o Henrique. Eu nem sei se ele morava em Luxemburgo ou se ele estava no Paraguai. Estava no Paraguai, né? Então, mas aí eu não sei, ele ficou sabendo através de amigos tal, não sei se talvez você, não sei se você tinha contato com ele, que os preços aqui estavam muito bom, porque aqui tinha passado, né, o A auge da crise. crise. Então, uma pessoa que tem 5, 6 apartamentos, né, coloca 2, 3 à venda, aí, ou seja, o mercado encheu, Uhum. né? Portugal, principalmente Lisboa, não era o que é hoje, Uhum. né? Não estava, né, no mapa, Uhum. né, como você falou. E o que que aconteceu? Como eu não conhecia, nunca tinha pisado os pés aqui, então não tinha a menor ideia o que seria Ipanema daqui, né, de, Uhum. de Lisboa. Ou seja, o que seria um bairro, né, assim, vamos dizer, que seria bacana para morar, Claro. né, ou para investir, né? Aí muitos amigos meus lá do Rio de Janeiro, quando eu falei, eu estou pensando em comprar um apartamento em Portugal, né, pensando em Lisboa e tal, as pessoas falam assim, quê? Não entendi, tá comprar apartamento em Lisboa para quê? Tu vai fazer o quê em Lisboa? Claro. Aí eu pensava, porra, será que Lisboa é tão ruim assim, né? Porque eram amigos que conheciam, né? Que já tinham passado e tal. Ou que não queriam vir, que tem aquela coisa também, né? É igual a pessoa que nunca pisou no Rio de Janeiro e odeia o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é isso, é aquilo, mas já Nunca foi foi, lá. nunca. Tem gente que fala mal de Miami, que Miami é isso, Miami é aquilo, você já foi em Miami? Não, nunca fui. E a pessoa fala sem conhecimento de causa, né? Claro. Então eu pensei assim, bom, essas pessoas, ou realmente, né, Portugal não é um país bacana, ou não sei, né, de repente pode ser preconceito desses meus amigos, né, ali o grupo e tal. Aí o que aconteceu? Eu peguei e resolvi entrar em contato com alguns amigos aqui em Portugal. Eu tinha poucos amigos aqui. Você eu quase não tinha contato, né? A gente tinha perdido no contato. Até achei que você estava morando em Los Angeles, que é a última que eu soube, você estava em Los Sim. Angeles. Então, para mim, você estava nos Estados Unidos, em algum outro lugar. Aí foi quando o Henrique falou que você estava morando aqui também. Eu falei, pô, coincidência. E aí um amigo meu, que mora ali no Shopping das Amoreiras, nas Torres, português, né? Nato, raiz e tal. Aí eu falei para ele assim, pô, me ajuda aí, né? Eu tô querendo comprar alguma coisa em Portugal, o euro tava 2,97, Ixi, cara. 3 euros no máximo, entendeu? Eu lembro que eu paguei 2,97, comprei 300 mil euros na época. Aí o que eu pensei, bom, tenho 300 mil para comprar um apartamento, né?
Aí eu pedi a ajuda desse meu amigo, ele falou assim, ó, vai no site tal, né? No caso era o Casa do Sapo. Casa Sapo. Casa Sapo. E aí eu comecei a ver uma seleção, né? A gente começou a selecionar vários imóveis. Só que para mim assim, eu estava pegando um imóvel em Ipanema e estava pegando um imóvel na Lapa. Não sabia o que era o quê. É lógico que quando você vê um preço tipo 250 mil euros e o outro está 120 mil, mesmo padrão, né? 2 quartos, não sei o que tal. Geralmente aqui os apartamentos, né, tem a vantagem que a cozinha sempre é montada, né? Você compra, não é igual lá, né? Que você compra lá, não tem nada, tá? O banheiro está todo avacalhado, você tem que reformar e tal. Quando é reformado, geralmente você fica meio, né, em dúvida com questão ao gosto, se foi bem feito e tal. Então, geralmente você acaba reformando de novo, deixando o teu gosto. Então, às vezes é melhor você pegar uma coisa detonada, né? No Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, e você faz do teu jeito, às vezes vale a pena. Quer dizer, geralmente vale a pena. Que aí você bota o teu gosto mesmo. E aí o que aconteceu? Eu cheguei, fiz uma seleção de 30 apartamentos para ele. Falei, ó, gosto desse, esse, só que eu não sabia onde é que estava nenhum deles. Aí ele eliminou 20. Ele falou, ó, desses 10 aqui, você pode escolher e marcar visita porque vale a pena. São bairros interessantes para viver, tal, tal, tal. Falei, tá bom. Aí eu marquei, né, com um corretor, né, daqui de Lisboa mesmo. E aí ele começou a selecionar todos, acho que ele deve ter feito parcerias, né? Óbvio que não estava tudo na mão dele, talvez nenhum até tivesse na mão dele, mas ele fez lá o corre dele. É o que nós fazemos também. Aí ele fez as parcerias e tal. Aí acabou que um apartamento em Príncipe Real, que era assim, tipo, todo mundo falava, Príncipe Real é o melhor bairro para se viver, é o bairro top, não sei o que, tal, tal, tal. Eu particularmente não gosto, tá? Principalmente em 2014. Hoje até olho o bairro com outros olhos, acho que teve realmente uma remodelagem fantástica no bairro, que não era o caso de 2014. 2014 lá estava parecendo Dubai. Era andaime para tudo quanto é lado, obra para tudo quanto é lado, então era uma coisa assim, tipo, meio sufocante, sabe? Você está num bairro, né, numa cidade que é relativamente bucólica, né? Apesar de ser a capital e tudo mais, mas Lisboa tem uns cantinhos bucólicos e tal, e era o caso de Príncipe Real. Mas aí acabei optando por um apartamento lá, no Príncipe Real, porque o preço era bom, a localização era ótima, muito próximo do metrô, ali do Rato, no caso, né? Eu conheci o apartamento, eu fui lá. Você conheceu, você foi, né? Eu fui lá. Não tinha nada, né? Tava só Sim. o apartamento quando eu peguei a chave. É verdade, você foi lá. Aí foi isso, mas assim, montamos o apartamento ficou lindo e tal, não sei o quê. O que a gente fez? Morando no Rio de Janeiro, colocamos o apartamento para locação. Então era uma fonte de renda boa. Mas era o Booking. Era Booking, Na época não existia. Não existia Airbnb, né? Airbnb não existia ainda, era Booking. E a procura do apartamento era tão boa, que quando a gente queria vir para cá, a gente tinha que ir lá no Booking E fechar as datas, né, que a gente queria. Que era impressionante, o apartamento não parava. Se você deixasse ele ao longo do ano, sem pisar os pés aqui, você estava todo mês fazendo um bom dinheiro. Chinês, francês, alemão, americano, brasileiro, todo mundo ficando no apartamento. O apartamento estava muito bem montado, de forma, não é nada muito assim. Até porque a intenção não era morar, né? Claro. Então foi montado de uma forma que ficasse prático, como se fosse um hotel. Sim. Né? Mas era um T2 e dava para colocar 4, 5 pessoas dentro do imóvel, né? Não era grande, o imóvel tinha cerca de 95 metros, mas muito charmoso, aquela coisa daquelas portas. Era né? bonito, era bonito. Era bonito. Era Depois um você prédio... colocou lá, eu lembro que você colocou uns quadros seus. Sim. Ficou bem legal. O apartamento era todo decorado, né? Já Ficou com bem os legal. meus trabalhos. Né?